Estamos de volta para mais uma receita. Hoje vamos fazer uma receita de um tornedol com um lombelo de porco e com arroz selvagem. Para começarmos, vamos começar com o arroz selvagem. Eu só vou explicar o tipo de arroz. Arroz selvagem, normalmente quando falamos, estamos a falar de um arroz escuro, com um grão longo, mas também podemos falar, consoante os tipos de marcas que estamos a comprar um arroz selvagem, que é uma mistura de grão de arroz. Portanto, temos o mesmo grão selvagem, mas temos uma mistura de um outro grão. Neste caso vamos optar por fazer com esta mistura de grão, que dá uma cor diferente no nosso prato, e vamos fazer com frutos secos. Eu coloquei uvas passas, sultanas e nozes, mas podemos usar muitos tipos de frutos e de sementes. O arroz selvagem vamos fazer com as medidas de um arroz seco, portanto a quantidade de arroz para o dobro de água. Vamos fazer um puxado, que é colocarmos o azeite, a cebola, alho e louro a alourar, a fazer o nosso puxado. De seguida vamos vitrificar, que é fazer uma parte de, chamamos um fritar ligeiro, que o grão fica ligeiramente mais transparente, para que ele possa ficar na confeição sempre solto e com uma cor bonita e brilhante. Colocamos já a água de uma vez só quente e deixamos em temperatura alta até ferver. Quando estiver a ferver, reduzimos para médio-baixo e colocamos o testo, deixando uma ligeira abertura para poder respirar. É importante não abafar por completo neste momento o arroz. Só fechamos na totalidade o tacho no final da confeição, para ele poder abafar e secar por completo. Vamos começar então com a confecção do arroz. O nosso tacho tem que estar previamente quente. Antes de colocarmos o nosso azeite, colocamos um fio de azeite, cebola já picada, vou picar um alho. Podia ser um alho esmagado, não havia problema, era mais fácil para retirar se alguém não gostar de alho. Já se começa a sentir os aromas da cebola e do alho. A folha de louro lavada, devemos só dar uma ligeira mexidela para não queimar nem a cebola nem o alho. Colocamos o arroz selvagem e mexemos um pouco para vitrificar. Tenho o arroz vitrificado, vamos colocar o dobro de água da quantidade do arroz. É importante ouvirmos a água a cair e ver se a diferença de temperatura provoca estes vapores, é extremamente importante. E mexemos o arroz uma única vez. O bater é errado, nós devemos mexer e parar, porque o bater vai fazer com que o grão no fundo se acame e não é essa a intenção, é que ele fique sobrepostos um sobre o outro para ficar por completo solto. Muitas das vezes, quando batemos muitas vezes no tacho,
vemos que o arroz, quando confeccionado, é necessário passarmos mais no fundo com um garfo para soltar, e assim não será tão necessário. A água vai ferver 2-3 minutos, porque a água já está quente, e vamos reduzir para uma temperatura média-baixa por volta de 10-15 minutos, consoante também o tipo de placa que estamos a usar. Vamos depois aprender com o garfo e ver se realmente já está confeccionado. Uma dica: quando confeccionarmos o arroz selvagem preto ou outro tipo de arroz que demora mais a sua confecção, como por exemplo o arroz integral, uma das maneiras que temos, por causa da diferença de quantidades de água para a quantidade do arroz, é o arroz poder ser demolhado. Um exemplo: o arroz seco normal, um arroz agulha, faz a quantidade de arroz para o dobro de água. Um arroz integral seria 3 vezes mais de água. Mas se o arroz integral tivesse 20 minutos, 30 minutos dentro de água, lavá-lo e assim de seguida fazer o arroz já só precisaria de 2 quantidades de água, porque ele teve tempo para absorver uma das quantidades. Vamos ganhar tempo de confecção. Num restaurante torna-se mais rápido confeccionar se um arroz integral ou um arroz selvagem tiver demolhado. Tem a água a ferver, vou reduzir a temperatura do arroz e vou passar para o nosso tornedão de lombelos. Nesta fase, quando reduzo a temperatura, vou colocar uma mão de frutos secos e o pó de canela para começar a dar um sabor e uns aromas diferentes ao arroz. Esta parte de frutos secos vou deixar para o final, quando estiver a soltar o arroz, colocar para a crocância da noz se sentir, porque se estiver a confeccionar ela vai ficar mais mole e não se vai notar tanto a diferença. Para o nosso tornedão, o lombelo tem uma película de gordura que vamos a retirar. Eu vou optar por uma faca fina e mais maleável, que é uma faca de filetar, para ajudar na limpeza da nossa carne. O lombelo tem aqui, há muitos nomes para a nossa peça de carne. Lombelo, há quem chame lombelo, lombinho, colhinho. Isto é um lagarto, que é a parte que está colada à nossa carne, que pode ser aproveitada para várias confecções. Eu vou limpar a carne, retirar a gordura, esta fibra faz com que a carne não fique tão tenra ao comer. Vamos retirar, fazer a limpeza de toda a peça. Temos a nossa peça limpa. Há aqui algumas pequenas gorduras que não são necessárias retirar. A parte fibrosa já saiu. Esta gordura até faz com que a carne não fique muito seca, sabendo que este tipo de carne é uma carne que muitas das vezes se torna complicada a confecção, porque fica demasiado confeccionada e fica um bocado de carne muito seca. Para isto não acontecer, há várias maneiras de confeccionar. Eu podia selar a carne, passava num processo num sauté, e eu com um pouco de azeite corá-la a toda a volta, portanto ela vai ganhar uma camada, como fosse um selo, uma película, por toda a peça, e depois cortar
o nosso lombelo em bocados para fazer o nosso tornedó. Isto é uma das opções. Outras das opções, que é que nós vamos optar, vamos cortar por doses o nosso lombelo, vamos fazer bocados de carne cilíndricas, pedaços cilíndricos. Vamos tentar que fiquem todos homogéneos. Vamos cortar este ao meio. Aproveitar as pontas do lombelo para fazermos um lombelo 6 doses, 6 nacos, 2 nacos por pessoa, seria em sentidos de um lombelo, daria mais ou menos para 3 pessoas, está bem? Para fazermos o nosso tornedó, o tornedó vai levar à sua volta uma fatia de bacon e pode ser uma opção levar também uma fatia de courgette. Eu já lavei a courgette, vou-lhe retirar só uma parte para fazermos umas lâminas. Pode ser cortado com a faca fininhas, umas lâminas finas, como podemos usar uma mandolina. Quem tiver uma mandolina pode optar algum cuidado ao cortar as lâminas e podemos usar para colocar em torno da nossa peça de carne. Vou cortar mais uma ou 2 lâminas da courgette, virar ao contrário, para facilitar. Tentar com que fique mais finas para facilitar a envolver a nossa carne. Fica logo com uma cor diferente, portanto fica visualmente mais bonito. E vamos começar então o processo da montagem do nosso tornedó. Colocamos uma fatia de bacon à volta e colocamos uma fatia ou 2 de courgette em torno. Neste caso 2 para envolver. Com a ajuda de um palito ou de um fio de culinária, colocamos para prender e tenho o nosso tornedó preparado. Neste caso vou fazer a montagem dos 6 e ele vai ser corado com um fio de azeite quente. Vou corar de um lado e de seguida do outro lado. Quando eu tiver os 6 tornedós montados, vamos colocar no sauté e corá-los e terminamos a confecção no forno. Vamos verificar se o arroz está confeccionado. No centro puxo um pouco o arroz para trás e vejo se ainda tem água, para ver se ele já está confeccionado. Ainda tem água, ainda precisa mais de um pouco de tempo. Vou verificar, como puderam reparar, e eu ainda não coloquei nenhum sal, nenhuma quantidade de sal. Este arroz com os frutos secos torna-se um arroz adocicado e há uma dificuldade na quantidade de sal ao colocar para temperar o nosso arroz. Portanto, nesta fase eu coloco uma boa pitada de sal por cima do arroz e com a ajuda de uma colher da parte lateral ou de um garfo vou ligeiramente soltar o arroz e deixar que ele termine a sua confecção. Vou fazer a montagem, terminar a montagem dos nossos tornedós, colocar fatia de bacon em torno de cada um.
em torno de cada uma, fazer o mesmo processo em todos. Já terminei os 6 tornedós. Eu tive alguma dificuldade nas lâminas de prender com o palito, portanto coloquei 2 palitos para ficar bem preso, para estar à vontade a trabalhar, a corar a carne. Vou desligar o arroz, vamos verificar, mas penso que já estará. Vou só novamente provar. Verificamos o tempero do arroz, está de acordo com o sabor que queremos, adocicado dos nossos frutos secos, mas a faltar um pouco de crocância. Antes de abafar, vou colocar os restantes frutos secos e envolvê-los, soltando o arroz. Podem ver que ele está completamente solto e vamos-lo abafar até a altura de o servir. Vou puxar aqui para o lado. Vamos passar então à confecção dos tornedós. O sauté tem que estar bem quente. Colocamos um fio de azeite. Há quem opte por pôr louro, um dente de alho esmagado na altura de confeccionarmos o tornedó. Eu vou fazer o mais simples possível. Vou só temperar com sal, uma parte generosa de sal em cima do nosso tornedó. Vou virar ao contrário e colocar uma quantidade menor de sal deste lado. É importante nós colocarmos de um lado mais sal do que outro. Quando colocarmos a parte inferior com mais sal no sauté e dermos a volta, vão ficar partículas de sal no sauté, e ao colocarmos do outro lado, se tiver a mesma quantidade de sal nas duas partes, uma das partes vai ficar mais salgada que a outra. Portanto, é importante nós colocarmos onde tem mais sal a primeira parte no sauté. Está bem quente. Se tiverem dificuldade de dar a volta, podemos pegar numa colher e ajudar-nos a dar a volta à carne. Vamos dar a volta ao tornedó, verificar se ele está corado. Já está com uma textura dourada da nossa carne. É importante a carne não ficar dura, que é sinal que já passou o tempo de confecção. Portanto, ele só aloura ligeiramente de um lado. Vamos pensar 2 minutos de um lado, 2 minutos de outro e depois terminamos a confecção no forno. Vou colocar numa travessa, numa pingadeira,
a nossa carne, um fio de azeite. Vou pôr um pouco de pimenta preta por cima do nosso tornedol, para começar a ganhar outro sabor, para começar a ganhar um sabor. Com este bocado de courgette, eu vou laminar e fazer um aproveitamento e vou colocar no fundo. Vai ajudar a não colar o tornedol na nossa pingadeira e também vai ser um suplemento de legumes à nossa refeição. Passado algum tempo, já temos os nossos tornedós selados dos dois lados. Retirar e desligar. Vamos colocar um pouco mais de azeite sobre a carne. Se quiser colocar um pouco de manteiga, um cubinho pequeno sobre cada um, esteja à vontade. Ervas, uns orégãos, outro tipo de tempero, fica sempre bem. Temos a nossa travessa pronta para ir ao forno. Vou colocar a 180 15 minutos. É importante nós verificarmos o ponto da carne, visto que de forno para forno pode haver alguma alteração em sentidos de perda de temperatura. Enquanto tenho o tornedol no forno, vamos falar de uma particularidade deste arroz. O arroz selvagem é um arroz que pode ser consumido quente ou frio. Hoje colocamos um pouco mais de arroz e amanhã podemos servi-lo como uma salada ou como um outro prato qualquer frio. Vamos então preparar os nossos materiais, os nossos ingredientes para empratamento. Já passou o nosso tempo de confeição no forno. É importante nós, ao servir, retirarmos os palitos, não devem ir no prato. Podemos servir inteiro, 2 nacos por pessoa, mas podemos cortar ao meio e servir. Eu vou optar por cortar um e servir outro sem ser cortado. Tenho o arroz solto, muito solto. Vamos servir o arroz. Tem uma colher maior. Vou colocar o arroz não é necessário pôr muito. Vamos colocar o arroz. Vou colocar então 2 tornedós. Relembro que pus 2 palitos em cada um. Este não foi necessário. Vou cortar ao meio e servi-lo inteiro. Vou, com a ajuda de uma colher ou de um garfo, vou retirar aqui um pouco destes legumes, assim não há desperdício.
temos um prato simples, empratado. Podemos colocar um fio de azeite que vai dar uma cor bonita ao prato.